Tudo bem, Jerônimo? Alegria poder falar com o povo tocantinense através do seu podcast. É uma alegria para mim. César, a gente fica muito feliz em ter aceitado o nosso convite para tratar desse assunto muito sensível, né? Porque quando se fala de fome, já se falava antes, né, que quem tem fome tem pressa. E o que pode ser feito hoje, com base na sua experiência em Brasília, para combater a fome aqui no Tocantins? Jerônimo, nós temos que ser pragmáticos nesse assunto. O Tocantins tem 33 anos. Desde o primeiro ano do Tocantins existem esses programas de distribuição de cesta básica. Um paliativo. Querendo acudir a pessoa, não adianta, nós temos que melhorar a renda das pessoas. Combate à fome é melhorando a renda das pessoas. A emergência, você utiliza a cesta básica, mas fora disso, isso não pode ser regra. A cesta básica tem que ser uma exceção, não uma regra. E desde esses primeiros anos de Tocantins que ocorre, todos os anos tem denúncias de fraude, tem um monte de porcaria em cima dessa história das cestas básicas. Então é preciso ter um programa mais definitivo. Eu tive a oportunidade, quando no Ministério da Agricultura, de ser inicialmente o secretário nacional de política agrícola, cuidei do Plano Safra e tudo mais, e depois eu migrei para ser o secretário nacional de agricultura familiar. E eu queria saber por que no Rio Grande do Sul, no Paraná, nos estados mais desenvolvidos, Santa Catarina e Espírito Santo, a agricultura familiar é rica, as famílias têm boa qualidade de vida, têm renda per capita boa, embora as propriedades sejam pequenas. Primeiro porque tem tecnologia, tem assistência técnica e a família trabalha com muita união. E foram políticas públicas estabelecidas pelo governo, facilitaram a elas a condição não só de produzir, mas de comercializar. Então essa é uma saída para nós. A outra saída que nós temos é criar programas sociais que realmente venham a combater o desperdício e a fome. Porque os números do Brasil mostram que 25% dos alimentos brasileiros são desperdiçados, vão para o lixo. E isso poderia ser aproveitado para combater a fome. Evidentemente que antes deles se deteriorarem e ir para o lixo. E no Ministério eu vi os programas que o Ministério da Agricultura tem, que pode fazer com a agricultura familiar, que vai melhorar em muito essa condição da produção de alimentos. Então nós vamos associar o nosso projeto, não é nem projeto, porque se Deus me der a oportunidade, Deus e o povo do Tocantins me deram a oportunidade de voltar à Câmara Federal, eu quero utilizar os recursos que no passado, como deputado, eu fiz e eu utilizei muito para benefício de obras nas cidades, obras físicas e tudo, mas agora eu quero destinar a programas do Ministério da Agricultura que venham com eficiência combater a fome, a pobreza e o desperdício. Temos como fazer e vamos fazer. Não adianta falar assim, eu vou voltar para a Câmara e vou fazer um projeto de lei para isso. O projeto de lei lá demora 8, 10 anos para ser aprovado. Não é? Aí já acabou o mandato. Nós vamos participar dos programas direto do Ministério. A experiência que eu adquiri nos 8 anos de mandato em Brasília me dão uma condição disso, a experiência e o relacionamento. As amizades que eu construí em Brasília e a experiência que eu adquiri agora no Ministério da Agricultura, quando fiquei lá 1 ano e 8 meses junto com a ministra Tereza Cristina, e nós fizemos um bom trabalho no Brasil, haja visto que passamos a pandemia sem deixar o que ocorresse o desabastecimento. Então, vamos montar um programa de produção de alimento através da agricultura familiar. É um programa social com dinheiro público para dar o pontapé inicial e depois a independência desses produtores. E o pequeno produtor que trabalha diretamente com a agricultura familiar, ele tem essa capacidade de já absorver essas novas tecnologias? Sim, muito. O que falta a eles é assistência técnica. Infelizmente, nós pecamos muito em assistência técnica. Os dados dizem que os agricultores familiares, no Brasil, apenas 21% deles têm assistência técnica. Na região norte
Na região norte e na região nordeste, isso chega a 17%. É muito pouco. Então, nós temos um custo alto de produção e uma colheita baixa. Você planta 1 hectare de milho lá no Paraná, o cara colhe 10 toneladas. Você planta um aqui na agricultura familiar, colhe 2. Porque falta para ele assistência técnica. Gasta o mesmo dinheiro, o trator para preparar o solo, o adubo, a semente, mas infelizmente falta a assistência técnica, a condição de produção e tudo mais. Então, nós vamos trabalhar nisso. E eu tenho um outro programa, Jerônimo, que eu quero muito fazer aqui. Eu conheci esse programa no CIASA de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E eu fui lá para conhecer esse programa. Inclusive, levei comigo o senhor Itelvino, presidente da FEComércio, aqui no Tocantins, porque o SENAC e o SESC tem um programa Mesa Brasil, que ele recolhe frutas e verduras em supermercados, no CIASA, nos pontos de vendas, aquelas que estão boas para o consumo, mas não está com a apresentação de estar lá no supermercado para o cliente escolher. Mas elas estão boas para o consumo. Eles recolhem e fazem doações. Mas eles têm que doar aquilo em 24 horas, porque no outro dia ela já não presta mais. Não é? Então isso tem muito desperdício. E lá eu conheci um programa que eles recebem essas doações no CIASA de Minas Gerais, montaram uma estrutura para desidratar essas frutas e verduras. Elas são feitas um mix, uma mistura delas, em pacotinhos de 1 quilo. E esse mix dela desidratada dura até 24 meses, sem ter que conservar em geladeira, em temperatura ambiente. E um pacote desse de 1 quilo consegue fazer 40 refeições. Então, se eu chego em uma casa e eu dou um pacote desse, se ela tiver 5 pessoas na casa, consegue fazer 8 refeições. Tipo uma sopa. Pode ser uma sopa, a gente não gosta de chamar de sopa, chama de mix, mas é o tipo de uma sopa, acrescenta água e hidrata. Se ele colocar um pouquinho de carne moída, ele vai fazer o quê? Ele acrescenta a proteína. Mas esse mix já tem 27% de proteína, o que é necessário para a sobrevivência do ser humano com uma alimentação adequada de 27% de proteína diária, não é? Isso tira o sujeito da humilhação de ter que ficar numa fila com a vasilhinha para pegar uma sopa, um dia por semana. A pessoa tem que comer todo dia, não é? Então, nós podemos fazer isso. E eu penso fazer esse projeto utilizando várias parcerias. Várias parcerias. Agora, a minha emenda ela vai ser fundamental para iniciar o processo. Ah, mas o Itelvino, quando teve com o pessoal do SESC lá, foi, mas no Tocantins é pequena, a doação é pequena, para montar essa estrutura de desidratação, que não é cara, são fornos que você usa. E eu disse, não, mas nós vamos estimular o plantio. Igual eu fiz quando fui interventor em Araguaína, em 96, os lotes baldios, a gente tirava o mato, preparava o solo, pegava uma família, assentava ali para produzir o alimento e o que ele colhesse ali era dele. E quantas famílias nós matamos a fome. Esse mesmo projeto, o prefeito de Almas, o Vaguinho, está fazendo lá com um projeto que chama Lote Limpo e Produtivo. Ele começou com 2 lotes e em um ano tem 300 lotes de Almas produzindo alimentos para a população carente. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que produzir o alimento. Aquilo que a gente vê que é excesso, nós vamos desidratar e armazena. Eu quero e vou fazer um programa desse, porque o pessoal de Minas Gerais, do CIASA de Minas, já se colocaram à disposição nossa para vir implantar o projeto aqui. Conhecendo a realidade do Tocantins, como o César Halum conhece, dá para ter ideia do que vai significar isso para essa gente do Tocantinense? Eu acho que significa muito. A maior humilhação que um pai pode ter é ver o filho chorando de fome e ele não ter o dinheiro para comprar o leite, o pão ou um alimento para o seu filho. Isso é que leva o cidadão ao desespero. Uma vez, há muitos anos atrás, falando em questão ambiental e tudo, eu era presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Eu tinha sido presidente da Assembleia do Tocantins e logo depois eu me elegi presidente da UNALE, que congrega as 27 Assembleias do Brasil e os 1.059 deputados do Brasil. Tive a oportunidade de ser presidente dessa entidade.
e fui ao estado do Amazonas. E lá nós percebemos que 94% da floresta amazônica dentro do estado do Amazonas está em pé. Por que não derruba a floresta? Lá o governo criou um programa chamado Bolsa Floresta. Ou seja, aquele que mora lá na floresta, ele recebe um salário para ele ajudar a fiscalizar e não permitir a derrubada lá. Porque o fiscal do IBAMA ou de um órgão estadual não dá conta de fiscalizar aquela imensidão de floresta. Né? Mas quem mora lá dentro e vive da floresta, do fruto da floresta, da caça, da pesca na floresta, dá conta de vigiar para não derrubar. E aí nós entendemos por que isso no Amazonas tem 94% da floresta em pé e no Pará só tem 68%. É muito simples. Quando o pai vê um filho chorando de fome, ele procura alguma coisa para comprar o leite. Não tem? Ele vai lá e derruba um pé de pau daquele, tira a madeira, vende a madeira para ele comprar o leite para o filho dele. É nobre. Deixar o filho passar fome? Ele não pode deixar. Mas se ele tem um Bolsa Floresta, ele não precisa derrubar. Ele tem um leite e ele vigia a floresta. E ele vive dos frutos que aquela árvore que ele derrubou vai dar. Então, tudo tem que ter um projeto e tem que ter gestão. O Tocantins precisa disso e eu quero contribuir com isso. Vou fazer um mandato direcionado para o combate ao desperdício, à fome e à pobreza no nosso estado. O IBGE tem mostrado que 15% da população do Tocantins tem idade acima de 60 anos. Tocantins é um estado novo com a população velha. 15% da população dá aí em torno de 225 mil habitantes acima de 60 anos de idade. Nós melhoramos a saúde no Brasil e a expectativa de vida aumentou em quase 30 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil é 76 anos de idade. Quem aposenta com 60 e esses 16 anos vivem na ociosidade. Nós temos que arrumar mercado para esse povo trabalhar. Esse povo pode muito bem, no quintal da sua casa, no lote ao lado, que é matagal, produzir alimentos para ele e para doar para quem precisa. E nós vamos utilizar essa população. E nós podemos produzir o alimento para vender para a Conab, que tem um programa de compra para merenda escolar, tem um programa de compra para doar para entidades sociais, e ali a gente faz um giro dos recursos e a gente vai matar a fome. Vamos levar o negócio a sério. Eu acredito demais nesse projeto. Vou fazer. Não estou dizendo que vou fazer um projeto, não. Vamos executar. Me dê a oportunidade de chegar lá, que esse vai ser o trabalho. A credibilidade que eu adquiri nos 33 anos de vida pública, por onde eu passei, de ter honrado todos os compromissos que eu fiz até hoje, e não vai ser diferente. Vou me dedicar utilizando das amizades que eu construí em Brasília, do conhecimento que eu adquiri no Ministério e com as emendas que eu terei a oportunidade de direcionar. Deputado federal em 2023, com uma mente de experiência e pensamento em buscar novas tecnologias. Sim, sim, porque nós aqui temos pensado só em obras para os municípios. E eu fico, às vezes, pensando, né? Tem município aí que tudo que foi feito lá foi com dinheiro de emenda. E cadê o dinheiro do município? Então, nós precisamos também equilibrar isso aí, não é? Eu acho que num programa desse, o município pode ser parceiro, e muito parceiro, o Estado pode ser parceiro, e nós podemos encontrar outras entidades parceiras. Lá em Minas Gerais, eu vi grandes empresas brasileiras que são parceiras desse projeto. Eu falo, olha, eu quero contribuir, mas nós não temos essa expertise de identificar quem está passando necessidade, da gente ir levar e entregar. Eu quero ajudar o projeto, como é que eu faço? Não, o senhor compra o kit de 1 quilo, a gente coloca o adesivo, como se diz, a embalagem, né? Coloca o nome da empresa que está doando e a gente doa para o senhor, porque nós sabemos quem é que precisa receber. E grandes empresas de telefonia celular, de fabricantes de laboratórios de medicamentos e tantas empresas que são prestadoras de serviço, de transporte e que podem ajudar no projeto. Então nós vamos atrás da parceria, acho que temos credibilidade para isso, acho que esse é um projeto que eu estou focado nele. O César vai fazer só isso? Não, isso é uma parte do projeto.
né? A gente tem que ter versatilidade para mexer com tudo. Quando eu fui deputado federal, eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da Belém-Brasília. Fizemos um trabalho de quase 4 anos, até chegar ao leilão para duplicar Belém-Brasília. A empresa foi contratada, começou a instalar os canteiros de obras aqui em Gurupi. Aí veio a Lava Jato. A Lava Jato, em vez de punir quem estava roubando, puniu quem estava trabalhando também e praticamente quebrou todas as empresas. E a obra foi suspensa. Agora, quase 8 anos depois, é que volta de novo a duplicação. Era uma obra que já era para estar pronta, mas foi um trabalho que nós iniciamos lá atrás. Lá atrás, eu fiz um trabalho da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, Telefonia e Combustível. Fizemos muito, melhoramos muito a telefonia móvel. A exploração em cima do consumidor era enorme. Da energia elétrica, nós melhoramos muito os critérios, a fiscalização, as tarifas, e ficou faltando o combustível. Agora era a hora dessa frente parlamentar estar agindo. Não é? Não estou lá, mas eu voltando lá, eu vou voltar a criar a frente. Acho que nós precisamos de ações assim, que sejam diretas, para favorecer o povo. Falando nessa crise do preço do combustível, acha que a Câmara poderia fazer mais? Congresso Nacional como um todo? O Brasil cometeu um erro lá atrás, né, quando foi permitindo a abertura de capital dentro da Petrobras, e hoje a maioria dos acionistas são de capital externo, né? E aí tem que passar pelo Conselho a política adotada de preços, e esses não moram nem no Brasil, têm maioria na Petrobras e dominam as decisões. Nós temos que fazer algo rígido, coisa pesada, não é? E tirar essa exclusividade da Petrobras ser distribuidora no Brasil. Que aí você estimula a concorrência e nós vamos lá. Não adianta o governo ficar só tirando impostos. Vai ajudar um pouquinho, mas isso some no primeiro aumento que dá. Então, o que é preciso é tirar o lucro também das grandes empresas. Você vê que quebraram a Petrobras, em 2 e 3 anos ela recuperou todo aquele passado e os lucros da Petrobras têm sido enormes. Então, a maneira de você melhorar o preço para o consumidor final é reduzindo o lucro. Eles podem trabalhar um período sem lucro enquanto passa essa crise do petróleo. Porque o barril de petróleo nunca tinha... Na crise histórica, lá nos anos 70, o barril de petróleo chegou a $70. Mas, em média, ultimamente, era de 45, 50 dólares. Hoje está a 130. A guerra da Rússia também piorou isso. Mas não vai ser o tempo inteiro. Então, enquanto durar esse preço do barril de petróleo alto, você reduz os lucros para poder ajudar o povo. Porque se o povo parar de consumir também, acaba o seu lucro, não vai vender petróleo para ninguém. Mas a sociedade ficou refém do petróleo. Enquanto isso, o Brasil tem que ir criando outras formas alternativas de energia. Eu sei que daqui 5 anos o carro elétrico vai estar com um preço acessível e vai ter muito carro elétrico circulando aí, né? Mas até lá vai demorar 4, 5 anos. Quando o Brasil fez o pró-álcool lá atrás, era justamente para combater o preço alto, mas deixamos o pró-álcool esfriar. E hoje usa uma política de preço que o álcool é quase o preço da gasolina, não pode, não há necessidade disso. Ah, mas o açúcar está caro, então se for assim para vender barato, não vamos fabricar só açúcar. Mas o governo tem condição de estimular mais usinas para fazer mais açúcar e mais álcool. O Brasil tem área de expansão para isso, não é? E hoje, se falando em combater fome, em lutar contra a pobreza, e os combustíveis nesse patamar, fica mais difícil ainda, né? Claro, claro, isso aí é componente de custo de produção. Eu, para me plantar 1 hectare de soja, de milho, de arroz, eu gasto combustível. Combustível para levar o adubo, o combustível do trator que vai trabalhar lá na coisa, o combustível para gerar energia na fazenda, que às vezes eu preciso usar grupo gerador, o combustível para transportar a safra, não é? Então, isso é custo de produção. Não adianta pensar diferente. Hoje nós vivemos em função disso, somos altamente dependentes. Precisamos acelerar e a ciência tem sido muito forte, tem desenvolvido soluções muito rápidas. Na área da medicina, na área da comunicação, nós desenvolvemos muito rápido. Temos que desenvolver agora
nessa área de encontrar uma forma alternativa de energia para substituir o petróleo. Então, esse é o caminho agora. Vamos pensar nessas alternativas, buscar essas novas tecnologias, esses incentivos e cortar caminho, né? Porque o que eu pude entender aí dos projetos de lei, que demoram 8, 10 anos para serem aprovados e entrar em prática, das parcerias, como acabou de falar, direto com o Ministério da Agricultura e tornando mais acessível para os pequenos produtores do Tocantins. Sim, se eu colocar... Eu posso fazer um acordo no Ministério que tem um programa para prestigiar a agricultura familiar. Olha, eu boto 1 milhão, o Ministério bota 2. Eu vou botar minhas emendas. Os parlamentares tiveram 40 milhões por ano de emenda. Você sabe o que é colocar 10 milhões para a produção e o Ministério bota mais 20, são 30 milhões? Nós vamos estimular plantio em tudo quanto é lote baldio nesse estado. Vamos criar as condições de produzir comida. Não é? E vamos acabar com essa história aí de ter que fabricar a cesta básica de qualquer jeito para atender calamidade pública e comprar com dispensa de licitação e essas coisas todas e virando esse monte de denúncia que tem. Não sei se procede, mas que tem. Toda vez que distribui cesta, tem confusão. E lembrando agora, você falou agora há pouco do período que foi interventor em Araguaína. Tem saudade daquele tempo, César? Sofri muito, chefe. Foi muita dificuldade, mas foi um aprendizado enorme, né? Foi uma experiência muito grande. As pessoas precisam conhecer os dois lados do balcão. Quando você chega numa loja, a vendedora fala para você, pode levar esse produto, que ele é bom, que ele é isso, que aquilo, um monte de vantagens. Você, do outro lado, está preocupado com o que aquilo custa, se tem um mais barato, se não tem, procurando alternativa. E, às vezes, por desconhecimento, você acaba comprando o pior. Então, quando você conhece os dois lados do balcão, você tem condição de fazer uma escolha melhor. Então, eu tinha sido vereador. Depois, quando virei prefeito, aí eu vi a diferença do que é você estar num balcão só cobrando, botando defeito no que os outros fazem, e o outro lado de você ter que executar. Mas eu tive uma luz que foi muito importante para mim. Eu usei a oposição que nós tínhamos na Câmara Municipal para me ajudar a governar. Sabe por quê? Porque o governante que souber ouvir as críticas da oposição, ele pode corrigir muitos defeitos da sua gestão. Porque, às vezes, os aliados só querem te trazer notícias boas para ver se ganham alguma coisa de você. Quer te agradar e você se ilude com isso. Então, a oposição, quando faz crítica construtiva, ela ajuda na gestão. E eu usei isso. Então, quem eram os meus fiscais de obra nesse período era a oposição. Eu soube ter essa relação com eles e acabamos que, em 9 meses e 20 dias de gestão, nós demos uma organizada nunca vista em Araguaína. Para se ter uma ideia, quando eu peguei a prefeitura, tinha 5 meses de atraso de salário. Em 9 meses na prefeitura, eu paguei 14 salários. Saí com o salário em dia. Acho que foi uma gestão maravilhosa. E recuperamos uma cidade que estava toda acabada. Então, o jeito de fazer tem. Basta ter uma visão, ter estratégia, ter gestão e saber, e ter um compromisso. Sabe uma coisa, Jerônimo? Quando eu entrei na política, um dia eu fui candidato a deputado estadual e perdi a eleição. Trabalhava com meus irmãos no supermercado. Eu gerenciava os supermercados e ali. E aí um dia o cara falou para mim, César, você tem que escolher o que você quer. Ou você vai ser empresário, ou você vai ser político. As duas coisas não dão certo. Você vai cuidar mal da empresa e também não vai ser um bom político porque você vai estar dividindo seu tempo com a empresa. Você escolhe o que você quer. Ou ser um grande empresário, ou ser um bom político. O político tem que dedicar tempo integral para poder atender as necessidades do povo. E naquela época eu fiz a opção de ir para a política, porque eu tinha vontade de construir, de mudar as coisas, achava que tinha muita coisa errada e que eu podia mudar. E eu fiz essa opção. Em 2002 eu fui eleito deputado estadual e dali para frente eu nunca mais tive uma atividade empresarial, só na política. Me dediquei exclusivamente a ela.
E ali eu aprendi que a gente entra na política para servir e não para ser servido. Às vezes os caras falam, o César tem pouca condição financeira para enfrentar uma campanha. Eu tenho 33 anos na vida pública e não fiz fortuna. Mas eu construí 1 milhão de amigos nesse estado. Não é? Então eu entrei, não foi para ser servido, eu entrei foi para servir. E assim eu penso, a política é para dedicar o tempo a isso. E quando você dedica, você conhece, você consegue, o povo te ajuda. Os melhores projetos que eu fiz na minha carreira foi o povo falando comigo. Eu tenho tempo de falar mais um pouquinho? Fica à vontade. Então eu vou te contar uma história. Um dos melhores projetos que eu fiz. Eu, por ser médico veterinário e ser tudo, e participei desde a primeira cavalgada de Araguaína, então começou esse negócio de cavalgada, eu ia em todas e ainda vou em muitas delas. E um dia eu estava na cavalgada em Bielândia, a 50 quilômetros de Araguaína, é um distrito do município de Filadélfia. Quando termina a cavalgada, nesses lugares pequenos, o povo tudo quer beber, muita cachaçada, muita coisa, é uma festa grande. E aí o assessor meu, quando eu desci do cavalo, falou, vambora, porque já tem muito bêbado e essa estrada pode ter acidente, vamos sair mais cedo e tal. Eu falei, vou. Mas aí um rapaz já estava bem embriagado, me abraçou e não me largava. E me abraçou e deitava no meu ombro, deputado, ajuda aqui, deputado não sei o que lá. E babou na minha camisa toda, fiquei todo babado, e o cara aí, o meu assessor, que você até conhece, o Barbicha, Fernando Barbicha. Isso. Vambora, chefe, vambora, chefe, me puxando, falei, deixa eu escutar ele. Aí ele virou e falou assim, o senhor me ajudou muito, que o senhor conseguiu uma máquina e fez uma represa na minha casa lá pra mim, que meu gado morria de sede, de mês de julho pra frente aqui na barraria. Agora eu tenho uma água, todo dia que eu abro a porta da minha casa de manhã eu vejo a minha água bem na porta. Foi uma barreira que o senhor fez. Eu consegui naquela época uma máquina com o governo do estado e eu consegui atender 300 propriedades. Fiz uma represinha para cada um. Porque a água era a coisa mais importante para eles ali. Eu sou muito grato, mas só podia fazer outra coisa. E o meu assessor, vambora. Eu falei, moço, deixa o homem falar. Ele falou assim, só podia pegar uns peixinhos pequenos, dar para nós colocar dentro daquela represinha. Que aí nós criamos um peixe para nós comer, para nós vender, para ter um dinheirinho. E eu, tá bom, e vim embora e vim com aquilo na cabeça. Cheguei aqui em Palma, procurei Roberto Sayum, era secretário da Agricultura. Roberto, assim, falou, nós temos uma estação de tratamento de reprodução de peixes da secretaria, vamos reproduzir os peixes e você leva os alevinos. E assim foi feito. Eu carregava o alevino aqui em Palmas, 5 horas da manhã, num saquinho ia 1.000 alevinos, ele colocava o oxigênio para durar 7 a 8 horas. Se demorasse mais, os peixinhos morriam. Eu colocava na carroceria da minha caminhonete e torava. Gastava 4 horas e meia de viagem até lá na Bielândia. Só que quando eu chegava lá, os produtores já estavam tudo reunidos num lugar. Aí eu entregava o peixe de cada um deles. E eles montavam na bicicleta, na moto, no cavalo, e para fazendeiro, cada um para jogar o peixe dentro d'água, senão morria. 8 meses depois, eles me chamaram lá para fazer um almoço para mim. As mulheres que cuidavam, eles iam para a roça fazer cerca, roçar pasto, e as mulheres cuidavam dos peixes. Com 8 meses, eles já estavam tirando os peixes e fizeram um almoço para mim à base de peixe. Jerônimo, tinha peixe frito, peixe ao molho, peixe assado, peixe recheado de peixe, almôndega de peixe. Era um negócio fantástico, sabe? E aí eles vendiam o peixe, eles conseguiam ganhar 1 salário mínimo por mês com venda de peixe. Aumentou a renda e matou a fome. Depois esse projeto começou a virar modelo para o estado inteiro. Mas foi um bêbado lá numa cavalgada que me deu a ideia de fazer. Então o político tem que dedicar o tempo para ele ter tempo de escutar o povo. Né? E isso eu aprendi a fazer. Isso me dá confiança de voltar agora. Fiquei 4 anos sem mandato, né? Afastado da política, mas estou firme, com saúde, com disposição e com vontade de continuar ajudando meu estado e a nossa gente. Ficou 4 anos sem mandato, mas afastado da política não ficou não, né? Porque o trabalho continuou. Porque aí eu tive a oportunidade de ser secretário de Agricultura do Estado, fiz aí 2 agrotins maravilhosas, né? Que acho que ajudou muito o Tocantins. Aí fui para o Ministério da Agricultura, fiquei praticamente 2 anos no Ministério também, ajudando o nosso estado, consegui trazer recursos para vários municípios. Agora mesmo, quarta-feira, eu vou estar em Filadélfia, entregando uma patrol.
0 quilômetro. Mas como é que o César Halum vai entregar uma patroa? Não é deputado, não é nada. Fruto das amizades. O ministro do Meio Ambiente tinha uma patroa para entregar no Tocantins. Ligou para mim para saber qual meu amigo. Fomos deputados juntos. César, qual município que eu posso entregar aí? Nós somos colegas de partido e tal. Aí eu procurei alguns prefeitos, uns disse que já tinha máquina, outros tal. O menino Davi queria, a máquina vai ser entregue lá. Não sou deputado, mas estou levando um grande benefício ao município. Quer dizer, o trabalho não parou pelo relacionamento e pelas amizades que a gente fez, né? Eu acho que isso ajudou o Estado. Estou pronto para continuar na luta. A Câmara Federal que aguarde, então, César Halum. Se o povo quiser. A gente só vai para lá se o povo quiser. Eu sempre digo, o povo é quem põe, o povo é quem tira. Não é? Então a turma fala, mas você está sem mandato, o povo te tirou. Eu não entendo que o povo me tirou, eu sei analisar muito bem isso. Eu analiso as urnas. As urnas é o único local que o eleitor conversa com a gente com toda a sinceridade. Que lá dentro ele põe o que ele pensa. Eu não perdi uma eleição para deputado federal, porque eu fui candidato ao Senado, numa eleição muito mais disputada, muito mais forte, em outra situação. E também tive uma votação muito expressiva para o Senado pelas condições de campanha que eu tinha. Eu digo condições financeiras, em relação aos meus outros concorrentes. E pela minha votação, que foi muito expressiva, e eu fui assim, como o povo diz, ficou na boquinha. Então eu não considero que o povo me expurgou, né? E por onde eu passo, as pessoas falam, vamos voltar, precisamos de você. Então tem esse reconhecimento. Enquanto o povo me tratar bem nas ruas, eu estou disposto a continuar trabalhando e lutando. Por tantas obras, por tantas coisas que você levou para Araguaína, esperava que a cidade tivesse sido mais incisiva, mais companheira, respondesse melhor à votação que você teve para senador em Araguaína? Eu esperava mais, mas teve problemas no meio do caminho, né? Então, acho que a população de Araguaína queria votar em mim. Mas você sabe que muitos dos eleitores são conduzidos pelos líderes. E quando houve aquele episódio que o gestor da cidade preferiu apoiar um candidato da região sul do estado e não a mim, que só fiz bem a ele, se eu tivesse feito mal a ele, eu entendo, mas só fiz bem. As grandes obras de Araguaína foram pelas mãos do César Halum. A Via Lago foi César Halum. Aquele grande complexo esportivo que tem lá, que é o ginásio Pedro Quaresma, que leva o nome do nosso grande amigo Pedro Quaresma. Obra com 100% de recurso de César Halum. O Centro de Convenções de Araguaína tem a emenda, o César Halum que começou com a primeira emenda para fazer aquilo, atendendo a solicitação da Associação Comercial de Araguaína, que foi a Brasília, visitou todos os gabinetes em Brasília pedindo emenda. E o César Halum foi o que colocou, e depois o deputado Oswaldo Reis também colocou, e depois, por fim, o deputado Eduardo Gomes, que estava saindo do mandato, também colocou emenda. Nós três colocamos a emenda inicial para aquela obra, em 2014. Ela só veio iniciar agora, em 2021. Já era para estar pronta. Foi César Halum. Se você vê a reforma dos postos de saúde, foi César Halum. Aquele recapeamento todo de Araguaína foi um trabalho de César Halum com o Lázaro Botelho, que fizemos o Estado avalizar a cidade de Araguaína no empréstimo feito do Ministério da Cidade, e o Estado foi quem pagou todo aquele asfalto, por trabalho nosso. Depois, no final, na nossa saída, uma emenda de bancada que eu coordenei junto com o Lázaro Botelho de 47 milhões de reais para fazer as obras que até hoje estão fazendo em Araguaína, foram um trabalho nosso, mas ele resolveu ter essa outra opção e tal. Eu acho que isso desequilibrou um pouco, né? E reduziu a votação. Mesmo assim, a Araguaína me deu uma votação extraordinária, mais de 32 mil votos na cidade para senador, tive mais votos do que o candidato a governador. Então, acho que de Araguaína não tem nada a reclamar. Agora, algum líder ou outro que influenciou de maneira errada a população, que induziu a população a isso, aí eu não posso fazer nada, né? É um desejo. A gente não olha para trás, vamos olhar para frente. Mas hoje, então, olhando para frente e para o presente, principalmente, qual é a força que a Araguaína tem hoje em Brasília, comparando com o que já teve no passado? Diminuiu muito. Diminuiu muito. Araguaína sempre teve um senador da República desde quando era Goiás. Era o senador Benedito Ferreira, que foi 2 mandatos, 16 anos senador. Quando criou o Tocantins,
Aí foi feito assim, um senador do Norte, um do Centro e um do Sul. O do Norte, escolhido por Siqueira Campos, foi Carlos do Patrocínio. 2 mandatos de senador. Depois, continuou no Norte, foi eleito então João Ribeiro para ser um candidato do Norte. 2 mandatos. Faleceu no início do seu segundo mandato. O seu suplente não era do Norte. E desde essa época para cá, o Norte ficou sem senador. Por isso que eu saí candidato ao Senado. Não porque eu queria, porque houve um apelo das lideranças políticas de que Araguaína teria que ter um candidato. Nós procuramos o deputado Oswaldo Reis para assumir isso, ele não quis, ele disse que já estava de idade, que já estava encerrando a carreira, não queria. Procuramos o deputado Lázaro Botelho para ele assumir essa disputa, ele também não quis. Convidamos Paulo Sidney para ser candidato a senador, também não quis. Falou, mas Araguaína não vai ter? Vai você, César. Vou, se todo mundo me ajudar. Porque eu sozinho não dou conta de uma missão dessa. Agora, se todo mundo ajudar, eu enfrento. Minha família ficou chateada, minha esposa. Você vai deixar o mandato de deputado federal para arriscar? Não vou arriscar, eu vou fazer o que a minha cidade está me pedindo. Araguaína nunca ficou sem senador, não pode continuar. Eu vou, desde que todo mundo me apoia. E houve um compromisso de todo mundo apoiar. No meio do caminho, alguém mudou de ideia e eu não posso fazer nada contra isso, né? Você mesmo hoje está me entrevistando. Amanhã você pode não querer me entrevistar mais. É um direito seu. Eu vou fazer o quê? Tá certo. Hoje estamos conversando com César Halum e a mensagem especial, César, diante do que você tem visto, por onde tem andado no Tocantins, tem ouvido das pessoas, essa mensagem que fica agora para as pessoas que ainda vão te receber nessa caminhada. A mensagem de confiança no futuro. Nós não podemos abrir mão disso, de acreditar sempre que é possível. Porque se a gente se entregar agora, as coisas ficam muito piores. Tem muita gente boa nesse estado querendo ajudar e não tem oportunidade de ajudar. Essa que é a grande verdade. A pessoa quer participar, mas é alijada do processo, porque pelo poder econômico alguém vai lá e tira a chance de alguém que podia contribuir muito, para poder continuar usufruindo do Estado. A população tem que aprender a fazer esse julgamento, não é? Então vocês estão vendo aí, muito, mas o fulano tem dinheiro, vai ganhar a eleição. Infelizmente, esse abuso do poder econômico tem que dar um basta nisso. Agora alguém tem que enfrentar isso. Se todos nós nos acovardarmos, a situação é pior. Então é por isso que eu sempre digo, confiança. Confiança de que é possível fazer. Se eu fosse pensar só em mim, Jerônimo, eu não seria candidato. Eu poderia ficar em casa com a minha família, eu tenho um bom currículo, tenho facilidade para arrumar um bom emprego, mas o meu estado, as minhas pessoas, as pessoas que me seguiram a vida inteira, eu vou abandonar? Eu não tenho esse direito. Não tenho esse direito. Não é? Não posso colocar o pescoço das pessoas do Tocantins na guilhotina em função de eu desistir de um projeto. Então eu vou até o fim. Enquanto eu tiver as forças que eu tenho, que Deus me iluminar, e ainda tiver amigos da forma que eu tenho, que todos os dias me convidam para a luta e que se abraçam comigo, eu estarei firme no processo. Do jeito que eu confio no futuro do Tocantins, eu queria que você, tocantinense, também confiasse. Bacana. Então, hoje recebemos César Halum, mais uma vez, abrindo o coração e nessa luta, né, que ele iniciou nessa nova campanha, pré-campanha à Câmara Federal, pré-candidato a deputado federal, de lutar, de ser um combatente, né, na luta, nessa batalha muito importante contra a fome. Muito obrigado a você que nos acompanhou e a gente volta na próxima terça com mais um convidado muito especial. Até lá!